Bom dia a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar em nossos corações terra fértil e devidamente preparada para que Ele possa depositar sua sementinha de paz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o teu espírito. Eis o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse registro feito por Mateus, nós vamos encontrá-lo também nos evangelhos de Lucas e no evangelho de Marcos. E Allan Kardec coloca como item 1 do 11º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título desse capítulo é Amar o próximo como a si mesmo. Olha a preocupação de Allan Kardec em nos ensinar ou nos relembrar a importância de nós amarmos os nossos semelhantes, sendo essa uma condição necessária para que nós possamos cumprir esse que é tido como o maior mandamento, podendo amar a Deus. Pois nós não conseguiríamos amar a Deus da forma que nós precisamos se nós não exercitarmos o amor com aquelas criaturas que nos cercam, com as criaturas que nós temos a oportunidade de conviver e trocar experiências. Mas muita gente diz assim, mas como não? Eu tenho amado o meu próximo. Eu amo minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus amigos. Amo tanta gente, sem dúvida alguma. E a nossa intenção aqui não é desmerecer esse sentimento nobre que nós estamos já buscando exercitar. Não, longe disso. Mas nós temos percebido que esse sentimento que nós chamamos de amor, ele é ainda embrionário. Ele está no início e merece ainda uma lapidação, um esforço de nossa parte. Por quê? Porque é um amor ainda um tanto condicionado às nossas vontades. Eu amo as criaturas desde que elas correspondam às minhas expectativas, desde que elas façam aquilo que eu desejo que seja feito a mim. Ou seja, eu ofereço um sentimento com o intuito de receber algo em troca. Quer ver um exemplo? Imaginemos que ao retornar para minha casa, minha esposa diga assim, olha, senta aqui, nós vamos conversar um pouquinho. E eu me sento ali com ela, e ela me diz, olha, eu queria te agradecer por todo esse tempo juntos, por tudo aquilo que nós já experimentamos, trocamos de experiências, mas eu conheci uma outra pessoa. E tomei a decisão então de seguir o resto da minha existência ao lado dessa nova criatura. E eu gostaria que você compreendesse isso. Olha, eu enquanto espírita, cristão, provavelmente deveria dizer a ela, oh meu amor, fico muito feliz por você, desejo que você e essa outra pessoa possam realmente encontrar a felicidade, possam se amar muito. Gostaria até de, se possível, ligar para essa pessoa, para orientá-la dos seus gostos, das suas vontades, para que ela te faça realmente a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu te amo e assim desejo que você seja feliz. Mas bem provável que isso não aconteça. Talvez a conversa tome o rumo do eu te amo e você vai ficar comigo. É isso que você devolve depois de tanto amor que eu lhe ofereci? Ou você vai ser feliz comigo ou com mais ninguém? Por quê? Porque nosso amor ainda é um sentimento que tem as criaturas. Nós somos possessivos, nós acreditamos que para nós amarmos, as pessoas devem estar ao nosso lado, seguindo as nossas vontades e atendendo os nossos anseios. E o amor é exatamente o contrário disso tudo. O amor, na verdade, ele busca a felicidade alheia. Ele só se satisfaz quando a outra pessoa para a qual eu estou direcionando esse sentimento,
está bem, está feliz, ainda que isso custe a mim uma renúncia muito grande. É esse tipo de amor que nessa citação registrada por Mateus, nós somos convidados a experimentar. É como quando nós nos retiramos de cena para que o outro possa brilhar e que nós possamos fazer desse brilho dessa outra criatura a nossa verdadeira felicidade. É nesse amor que nós estamos fadados a um dia viver em plenitude. Mas tudo isso é processo. E nós estamos a caminho. Nós estamos já ensaiando esse sentimento. Tanto que Lázaro, nas instruções dos Espíritos, ainda nesse capítulo 11, nos diz que nós éramos apenas movidos por instinto e agíamos de maneira não racional. Nós fazíamos aquilo que nos dava vontade, até por uma questão de sobrevivência, e nós fomos vivendo experiências, e essas experiências foram nos enriquecendo, trazendo a nós uma certa lapidação íntima, e aí nós alcançamos, enquanto criaturas em processo de evolução, um novo patamar, onde nós começamos a experimentar aquilo que nós damos o nome de sensações. Então aquilo que eu fazia de maneira automática, aquelas reações naturais que brotavam de mim mesmo, começaram a permitir que algumas coisas acontecessem. Quando eu fazia algo, aquilo causava em mim uma reação. E eu comecei a perceber que as minhas atitudes também causavam reações nas outras pessoas. E essas reações, que nós damos o nome de sensações, começaram a ficar dentro de nós. E nós fomos naturalmente avançando em nosso processo evolutivo, vivendo outras experiências, nos aprimorando, ganhando mais intelectualidade, aprendendo a controlar algumas mazelas infelizes, e aí nós atingimos um outro nível, que é o nível dos sentimentos. E segundo Lázaro, esse nível do sentimento é justamente o estágio que nós estamos agora. Nós somos movidos pelo sentimento. O sentimento faz parte das nossas experiências, e ele nos diz que o ponto mais sublime, o ponto mais elevado dessa condição do sentimento é justamente o amor. Mas esse amor que nós precisamos libertar o ser amado, que nós deveremos buscar na criatura amada a felicidade dela, onde nós sairemos de cena para que o outro possa brilhar mais do que a gente. E Leon Denis nos diz que no livro sobre a proteção de Deus, ou melhor, no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, que o amor, como comumente nós entendemos aqui na Terra, é um sentimento que aproxima as pessoas, que une as criaturas, mas que na verdade esse sentimento é muito maior, e que ele reveste as coisas mais simples, mais sutis, até as grandes. O amor está presente em tudo, e ele seria, ou ele é, uma força inesgotável, que enriquece tanto a criatura que oferece, quanto a criatura que recebe. Ser amado é muito bom, mas poder doar amor é muito melhor. E quando nós pensamos em doar amor, essa explicação de Leon Denis nos faz lembrar que nós precisamos exercitar isso. Ou seja, todos nós temos esse sentimento dentro de nós. Nós só precisamos permitir que ele aflore, que ele possa crescer para ser compartilhado. E quanto mais eu me exercitar nessa situação, quanto mais eu me esforçar para doar desse sentimento, mais sentimento de amor eu vou gerando em mim mesmo. Eu vou ganhando a capacidade de amar. E quando a gente descobre as potencialidades que esse sentimento é capaz de criar, daquelas criaturas que se esforçam para exercitá-lo, talvez a gente consiga buscar um pouco mais de vontade e de otimismo de assim realizar. E para a gente entender o quanto o amor, na sua forma mais sublime, é capaz de transformar as criaturas, nós gostaríamos de compartilhar de uma história que foi contada por um amigo espírita, um companheiro nosso de ideal, lá da Bahia, de nome André Luiz Peixinho. André Luiz Peixinho é médico,
conferencista espírita, e ele, inclusive, é presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, e ele nos conta que ainda na sua juventude, já ocupando a posição de diretor de um hospital, ele que já era espírita, atuante, dirigente naquela época, conta que certa feita estava lá no seu consultório e de repente um outro médico vem até a sua sala e diz assim: doutor, venha comigo, pois uma pessoa importante quer falar contigo. Ele, num gesto automático, se levanta e vai junto com esse médico ao encontro da pessoa importante. Mas enquanto caminhavam pelos corredores, ele pergunta: mas quem é essa pessoa importante que quer falar justamente comigo? O outro médico diz assim: trata-se de irmã Dulce. Peixinho nos conta então que nesse momento ele deu uma rápida parada no corredor e perguntou: mas a freira? O médico disse: exatamente, doutor, é ela mesmo. E ele explica o porquê dessa indagação, dessa preocupação. Porque embora ele, dirigente espírita, atuante no movimento lá na Bahia, e ela uma freira católica, eles tinham muitas atividades que se convergiam. Eles atuavam em muitas frentes de ações solidárias em conjunto. Ele espírita, ela freira católica. E com isso ele aprendeu muito, observando a postura, como aquela criatura de estatura extremamente pequena, e semblante sofrido, era capaz de conduzir as coisas. E ele não tinha dúvida que dentro daquele corpo franzino, de estatura tão pequena, de mulher frágil, estava ali um grande espírito atuando. E ele pensou assim: mas o que eu posso fazer para ajudar uma criatura desse porte? Mas ele se lembra que o mínimo que ele deveria fazer então era justamente dar a devida atenção. E ele então vai junto com esse outro médico ao encontro dela, e quando ele se aproxima, ele percebe que realmente o semblante dela era de alguém que estava passando por dores horríveis. E ele então, se aproximando, diz assim: minha irmã, o que eu posso fazer para auxiliá-la? E ela diz assim: ai, doutor, eu estou com dores horríveis. Até aponta a região do abdômen como sendo o local das dores, e ele diz assim: tudo bem, fique tranquila. A senhora vai me acompanhar até o consultório, lá nós iremos examiná-la, depois faremos alguns exames e logo, logo a senhora estará bem. Eu posso lhe garantir. E ela diz assim: não, doutor, o senhor não entendeu. Eu preciso sim do seu auxílio, mas é nele. E aponta uma maca onde estava um indigente, uma criatura que estava ali aguardando atendimento já pelo segundo dia. E quando ele olha para aquela cena, ele fica até constrangido pela situação. Então imediatamente ele diz assim: não, fique tranquila que nós vamos já providenciar o auxílio para essa pessoa. E reúne ali os profissionais que já estavam em volta dele naquele instante, pegam aquela criatura que estava na maca e levam para um consultório. E lá fazem os primeiros diagnósticos, buscam fazer os exames e tal. E depois, quando essa pessoa já estava medicada e já sem dor, ele então retorna agora para dar atenção à irmã Dulce. E ele diz que quando ele se aproxima dela novamente e diz assim a ela: pronto, minha irmã, agora é a sua vez. O nosso irmão já está tranquilo, já está sem dor e em breve estará muito bem. É a sua vez. E ela disse assim, já com um sorriso no rosto: ô doutor, o senhor não me entendeu mesmo, né? O senhor já me curou. Beijou as mãos dele e foi embora. Peixinho disse que só depois ele conseguiu compreender que o amor daquela criatura era tão grande que ele transcendia o próprio corpo físico. E ela, sabendo que o irmão estava necessitando de ajuda, que estava em processo de dor e de sofrimento, ela era capaz de se condoer com aquilo. E ela sentia as dores no seu próprio corpo que o outro estava sentindo. E ela não poderia estar bem sabendo que alguém estava passando por necessidade. É esse tipo de amor que nós estamos fadados a um dia experimentar. É um amor que olha para o outro com fraternidade, com compaixão, e que deseja que o outro esteja bem para poder estar bem. É o exemplo de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que todos nós sabemos que foi um grande baluarte do movimento espírita,
um grande exemplo de conduta humana aqui na terra, é que depois de fazer inúmeros trabalhos de grande expressão no meio da medicina, enquanto espírita, doando até o último centavo em favor das pessoas menos favorecidas, depois de desencarnado, no plano espiritual, continua o seu trabalho de socorro, de assistência médica, auxiliando aí, segundo os relatos dos espíritos, grande número de profissionais que estão encarnados, atuando em hospitais, etc., e que certa feita recebe a visita de um outro espírito, vindo de esferas superiores, dizendo a ele que estava ali em nome de Maria, convidando-o pelos seus méritos de trabalho no bem, a trabalhar junto a ela, em esferas extremamente mais elevadas. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, extremamente feliz pelo convite, grato por aquela ocasião, diz àquele companheiro espiritual que, se porventura ele tivesse realmente algum mérito, qualquer que fosse esse mérito, ele gostaria então que fosse usado para que ele pudesse permanecer trabalhando na crosta terrestre até que a última pessoa em sofrimento estivesse aqui. É esse tipo de amor que não consegue olhar somente para os seus anseios, mas que tem a necessidade de olhar para as necessidades alheias, que nós precisamos começar a nos esforçar para viver com mais intensidade. Porque esse que é tido como o maior mandamento, registrado por Mateus, por Marcos e por Lucas, são 2 versículos do Velho Testamento onde os judeus já conheciam de longa data, tanto que eles apresentam esses 2 versículos juntos a Jesus para ver se ele concorda que aquilo seria, sim, o maior mandamento e a condição necessária para a criatura se tornar criatura de bem, e Jesus afirma que sim, que fazendo isso estaria ótimo. Mas Jesus, talvez sabendo das nossas dificuldades enquanto criaturas no estágio em que nós nos encontramos, resolveu trazer um novo mandamento. E agora esse é dele. E ele disse assim: eu vos trago um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a coisa ficou um pouco mais apertada para o nosso lado. Por quê? Porque até então, o amor oferecido ao próximo era o amor que nós tínhamos por nós mesmos. Ou seja, enquanto eu estou me amando, estou me esforçando para me tornar uma criatura melhor, enquanto eu estou me esforçando para aproveitar com mais intensidade a oportunidade de estar encarnado, no nosso caso de estarmos espíritas, eu estou me esforçando para vencer as minhas mazelas, isso mostra que eu me amo, que estou preocupado com a minha condição. E quanto mais eu estou me amando, mais eu sou capaz de compartilhar isso com as pessoas. Agora imagine aqueles companheiros que, embora conheçam a doutrina, saibam das suas orientações, conheçam o Evangelho do Cristo, mas não fazem nenhum movimento para mudar a sua forma de agir, para ir eliminando os seus defeitos e deixa para depois. Não, eu já estou indo lá no centro, eu tomo passe, bebo água fluidificada, vou para casa, está bom demais. Essa criatura talvez não tenha percebido que ela não está se dando o devido valor, porque nós estamos encarnados sabendo que tem muitos espíritos desencarnados que estão esperando essa oportunidade, e não sabemos se teremos uma outra de imediato. Então, se eu não estou valorizando a mim mesmo nesta oportunidade, se eu não estou buscando enxergar em mim um amor a mim mesmo, como compartilhar isso com os outros? E aí Jesus falou assim: de repente eles vão ficar acomodados, né? Então, peraí, eu vou dar uma medida. E agora o amor que nós devemos oferecer aos outros não é mais o amor de acordo com a nossa condição, mas nós temos um referencial, e esse referencial é o amor do Cristo. Ou seja, nós precisamos ofertar desse sentimento às criaturas com a intensidade e na medida que Ele nos oferece até hoje. E como que Ele nos oferece amor? Ele de uma maneira muito simples. Ele não olha para o Júnior e enxerga os defeitos do Júnior. Não, Ele não quer saber dos defeitos. Ele olha para mim e busca em mim
alguma potencialidade, alguma qualidade, para que possa me ajudar a fazer com que essa potencialidade, essa qualidade que já se manifesta, possa aflorar e se multiplicar. Jesus olha para nós não para nos condenar, não para nos colocar como algozes, seja lá do que for. Ele olha para cada um de nós como ferramentas de bem, de amor. E Ele olha para cada qualidadezinha que nós temos, que muitas vezes nós nem enxergamos, e fica tentando potencializar isso no nosso dia a dia. E é isso que nós precisamos fazer com os outros. Deixar de olhar os seus defeitos, de olhar os seus erros, para enxergarmos as suas qualidades e apostarmos nelas, para que essas qualidades possam ser multiplicadas e possam fazer parte do cotidiano de outras pessoas. Mas por que será que a gente não faz isso ainda? Ou não faz com a intensidade que deveríamos fazer? É porque nós temos ainda um sentimentozinho extremamente infeliz que faz parte do nosso dia a dia e que a gente às vezes se esquece de fazer um esforço maior em eliminá-lo. E aqui eu estou falando naturalmente do egoísmo. Ah, mas o egoísmo tem me impedido de amar as outras criaturas? Claro que sim. Primeiro porque quando nós temos egoísmo em nós naturalmente olhamos muito para o nosso ponto de vista, para o nosso ego, olhamos somente para nós somos o ponto de referência de tudo, e não as outras criaturas. Mas eu vou me basear então em Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando ele diz aos espíritos, ele pergunta, dentre os vícios ou dos defeitos, para quem prefere, qual é aquele que se pode considerar radical? Ou seja, qual é o mais difícil de se lidar? Qual é a base desses defeitos? E aí a resposta vem mais ou menos assim. Já dissemos muitas vezes, é o egoísmo, afirmam os espíritos. E aí eles vão nos explicar por que eles estão dizendo isso. E falam assim, examinai todos os vícios, todos, e verão que no fundo de cada um deles há o egoísmo. E enquanto não moverem todos os esforços para eliminar esse sentimento, o tal do egoísmo, não conseguiremos dar combate aos demais vícios. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu já me peguei em muitas situações acreditando que eu já tinha eliminado determinado defeito da minha existência. E ficava até animado, falava, nossa, eu já não faço mais isso. E o tempo passa, eu me esqueço daquilo, e de repente, numa oportunidade qualquer, surge algo e quando eu menos espero, olha o defeito se apresentando de novo. E aí até uma certa vergonha, falo, meu Deus, mas eu achei que eu não fazia mais isso, que eu já havia dominado esse problema, e olha aqui ele se apresentando novamente. Segundo as explicações dos espíritos, é porque a base, a matriz desse defeito não foi eliminada ainda. O egoísmo ainda faz parte da minha existência. Enquanto não houver esse esforço para eliminar a raiz do problema, eu só estou, na verdade, mascarando os defeitos. É que hoje em dia não existe mais isso, é muito raro, mas antigamente o pessoal, que tem mais aí de 40 anos vai se lembrar que era muito comum nos quintais aparecerem aquela tiririca, aquele matinho. E o que nós fazíamos? Ia lá, passávamos a enxada na tiririca, ela caía e falava, acabei com a tiririca. No dia seguinte, ela estava lá, mais verdinha do que nunca. Havia brotado com mais intensidade. A gente ia lá, passava a enxada de novo, e aquilo era um ciclo vicioso. Até que nós fôssemos lá e cavucássemos um pouco a terra para tirar aquela batatinha, aquela raiz que ficava lá escondida. E aí nós eliminávamos a tal da tiririca. O egoísmo é da mesma forma. O egoísmo é a nossa batatinha dos defeitos. Enquanto nós não vertermos a ele os nossos esforços para dominar e começar a apagar esse sentimento infeliz de nós mesmos, os outros defeitos permanecerão. Mas como então vencer o tal do egoísmo? Como buscar algo para eliminar esse sentimento? Não adianta a gente apontar defeitos, nós temos que buscar, encontrar soluções, e a solução é tão falada no centro espírita, mas nós fazemos questão de deixar para amanhã. Já ouviram falar em caridade? Ah, mas espera aí,
Você está dizendo que eu tenho que trazer, né, um agasalho para agasalhar aquela pessoa que está sem roupa, calçar os descalços, alimentar os que têm fome. Claro, se nós pudermos fazer isso, nós precisamos. É uma necessidade social. Mas isso é lição de casa. Isso é relativamente fácil, até porque nós temos o hábito de doar aquilo que nos sobra. Mas tudo bem, já é um bom começo. Agora, a caridade que nós queremos sugerir enquanto antídoto para eliminar o egoísmo é uma caridade que não depende de sobrar nada, uma caridade que não depende de condição financeira. É aquela caridade que está lá também no Livro dos Espíritos, e essa, quem quiser conferir depois, está no item, na questão 886. E Kardec pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus? Olha a pergunta de Allan Kardec. Ele não quis saber o que os espíritos da Pleiade de verdade entendiam ser caridade. E olha que tinham espíritos ali de grande envergadura, que poderiam explicar o que era caridade de maneira linda. Mas ele quis saber o que o chefe, o nosso governador espiritual, entendia ser esse sentimento. E aí, quando eu li pela primeira vez a pergunta, eu imaginei, lá vem uma resposta agora de 3, 4 páginas, onde os espíritos vão explicar o que Jesus entende ser caridade. Deve ser algo extremamente filosófico. E aí, para minha surpresa, não. Resposta curtinha. Eles disseram lá: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, para nós sermos caridosos, como nos pede o Cristo, ou como espera Jesus que nós sejamos, nós precisamos de 3 coisas: benevolência, indulgência e perdão. Ou seja, dá para sair daqui fazendo e se tornar caridoso. O único detalhe é que nós temos que nos ater ao que está escrito na resposta, nos seus detalhes. Está escrito assim: benevolência para com todos. Ou seja, não dá para ser bonzinho com as criaturas que nos agradam, que nos tratam bem, com aquelas criaturas que concordam com tudo aquilo que nós fazemos. Isso aí é automático. A orientação do Cristo é ser bondoso com aquelas pessoas difíceis, usar da bondade com aquelas criaturas que nos desequilibram ainda. A bondade deve ser exercitada com todas as criaturas sem exceção. E a tal da indulgência? Indulgência é uma palavra tão bonita, mas é nada mais do que você olhar para o outro e se lembrar que, assim como todos nós, as outras pessoas estão aqui matriculadas nessa escola chamada Terra, com o propósito de aprenderem, de aprender a serem melhores do que elas mesmas. E nesse processo de aprendizado, assim como eu, os outros acertam e erram. E de vez em quando esses erros acontecem justamente comigo. Mas acontece comigo por quê? Para que eu possa ir lá e ensinar a pessoa a fazer direito? Para eu corrigir o erro alheio? Não. É para eu aprender a lidar com o erro do outro. Compreendendo, não exigindo uma perfeição que eu ainda não tenho. É olhar para o outro como um companheiro de igual porte, que assim como eu está vivendo suas experiências. E o tal do perdão? Eu perdoo, mas não esqueço. Muita gente diz isso, mas esquecer talvez seja um problema de amnésia, que é um problema médico, de saúde. Nada impede que nós nos lembremos de algo ocorrido, de uma situação experimentada, mas que a gente tenha perdoado. Porque quando a gente perdoa, essa lembrança vem sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa impregnada, sem nenhum desejo de vingança, sem nenhum rancor de nossa parte. Lembrar não tem problema nenhum, mas é o como lembrar que é o problema. Como se recordar das situações. Agora, se eu não quiser perdoar ninguém, é fácil. Basta eu viver o amor, porque o amor não se ofende, o amor não se magoa, o amor não deseja o mal do outro.
O amor tudo compreende, tudo entende. Mas enquanto nós não conseguirmos isso, é necessário que nós sejamos capazes de perdoar, ainda que isso cause um esforço de nossa parte, não tem problema algum. É necessário que nós sejamos indulgentes na compreensão dessas atitudes das outras pessoas e que nós tenhamos a bondade para com todas as criaturas. É isso que nos orienta a doutrina. E será que nós estamos fazendo isso? Então tudo vai dependendo da nossa reação ou das nossas ações enquanto criaturas que estão buscando o seu aperfeiçoamento. Conhecer as coisas é ótimo, é maravilhoso, mas é apenas o ponto de entrada para vivenciá-las. E nós estamos muitas vezes deixando para depois. Segundo Joana de Ângeles, no livro sobre a proteção de Deus, do Divaldo Franco, quando a criatura humana, veja bem, não é quando Deus, é quando a criatura humana, vou até ler, quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará o patamar de angelitude e avançará com segurança rumo ao amor divino. Ou seja, tudo depende de nós. Não é se Deus quiser, Deus quer. Quem não está querendo somos nós. Viver esse amor que Jesus nos convida, sendo Ele o nosso referencial, depende de nós mesmos. Nós precisamos agir. Nós precisamos perceber que o amor faz parte de tudo e está em todos, inclusive na gente. Só que muitas vezes nosso olhar turvo ainda não consegue perceber o amor nas sutilezas das coisas, nas coisas mais delicadas ou naquelas mais grosseiras. E André Luiz, no livro no livro psicografado por Chico, Apostilas da Vida, nos traz um texto que eu peço licença para ler o conteúdo, que nos faz entender como o amor está presente em tudo, embora muitas vezes a gente não consiga percebê-lo. O título dessa lição do livro Apostilas da Vida é Tudo é Amor. E nos diz André Luiz: observa, amigo, em como do amor tudo provém e tudo se resume. Do amor tudo provém e tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. O desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. O egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. E finalmente o ódio, que julga ser antítese do amor, é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Não tudo é amor. Nós só precisamos fazer um esforço para buscar entender e viver isso nas outras criaturas. E para nos inspirar nesse processo de busca, de começar a compartilhar desse sentimento com as outras criaturas de maneira mais ativa, eu gostaria de contar um outro caso, esse acontecido lá em Calcutá, e que por coincidência ocorre também com uma freira católica, mas como nós sabemos que não há necessidade de proselitismo na doutrina, os bons exemplos devem ser compartilhados para nos inspirar. E Madre Teresa, conhecida por todos, naquela obra maravilhosa que ela realizava, ela recebia mensalmente a visita de um empresário. E esse empresário fazia a ela uma doação, entregava-lhe um cheque com uma quantia significativa.
importantíssima para manter aquelas obras. E toda vez que ela recebia aquela doação, ficava muito grata, agradecia o homem, mas convidava ele a fazer um pouco mais. E esse convite a fazer um pouco mais não demandava doar mais dinheiro, não era isso. Mas convidava ele a se envolver mais com tudo aquilo que acontecia. Ele naturalmente negava, pois dizia a ele que ele não tinha tempo para isso. Ele era um homem muito ocupado, tinha muitos afazeres e precisava ganhar dinheiro até para ajudar na obra. Mas certa feita, quando aquele homem vem fazer a sua doação, ele chega na instituição e se apresentando na recepção, a freira que cuidava ali da recepção vai justamente buscar Madre Teresa para dar atenção ao homem. Ele era um velho conhecido de todos. Só que essa freira demora a retornar, não vem, e o homem começa a ficar impaciente. Por quê? Para ele tempo é dinheiro, e aí estava perdendo muito tempo. E já um pouco inquieto, não suportando mais, ele entra e vai ajudar a procurar Madre Teresa na instituição. Ele então entra em uma das salas, onde existiam ali muitos leitos, e em um deles ele encontra a madre, sentadinha na cama, com o assistido no seu colo. E pelo que ele pode notar, aquela criatura naquele momento estava passando por um processo de dor intensa. E sem ter muito o que fazer, Madre Teresa segurava aquela criatura no colo e acariciava a sua cabeça com muito carinho, com muito devotamento. E o empresário fica observando tudo aquilo sem entender o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos ali, Madre Teresa não se perturba com a presença do empresário, não, ela estava dando atenção àquela pessoa que precisava. E depois de aconchegar, com tamanha delicadeza aquela criatura, o próprio empresário percebe que parece que o seu semblante começa a se modificar. E aquela criatura deixa de exprimir aquele olhar de dor, de angústia, e começa a ter um comportamento mais sereno. E nesse instante, então, Madre Teresa coloca essa criatura de volta no leito, o arruma ali direitinho e finalmente vem falar com o empresário. E antes que ela pudesse se justificar ou dizer qualquer coisa, o empresário pergunta a ela: minha irmã, por que a senhora faz isso? Eu não consigo compreender o que leva a senhora a dar tanta atenção a essas criaturas que não têm vínculo algum, que muitas vezes a senhora passou a conhecer minutos antes. Eu estava aqui observando que enquanto aquela criatura sofria, a senhora, tendo ela nos braços, acariciava com tanto carinho, que deu a impressão que de suas mãos ali nesse processo saíam luzes que foram entrando nessa pessoa e foram amenizando suas dores. Tanto que ela está bem aparentemente agora. Por que a senhora faz isso? Aí ela responde assim: meu filho, aí é fácil. É que eu tenho um desejo imenso de um dia poder ficar frente a frente com Jesus. E o dia que isso acontecer, eu quero aproveitar a oportunidade com todas as minhas forças. E eu quero abraçá-lo, e eu quero acariciar os seus cabelos, para que Jesus entenda o tamanho do amor que eu tenho por ele. Mas enquanto eu não posso fazer isso ainda, eu estou treinando aqui nos nossos irmãos. O homem não disse mais nada, lhe entregou o cheque e foi embora. No mês seguinte, como já era de se esperar, ele retorna à instituição para a sua nova doação. E quando ele chega, rapidamente a freira vai buscar Madre Teresa para que o homem não espere muito, devido ao episódio no mês anterior. Mas quando elas vêm rapidamente para a recepção, cadê o homem? E elas ficam preocupadas, mas poxa, nós não demoramos dessa vez. E elas então vão procurá-lo. E agora encontram ele também dentro de uma sala, sentado no leito de um dos assistidos, com esse assistido no colo. E esse homem estava ali tentando acariciar a cabeça daquela pessoa, de um jeito um tanto quanto desengonçado, enroscando os dedos, os cabelos, mas estava lá, alisando a cabeça da pessoa como se fosse uma bola, mas estava lá no esforço. E Madre Teresa não intervém em nada, fica apenas observando.
E depois de alguns instantes, o homem então se levanta, ajeita a pessoa de volta na cama e vem falar com a Madre Teresa. E ela então diz a ele assim: "Oh, meu irmão, que alegria minha em saber que você agora também está doando o amor que um dia você doará ao Cristo a essas criaturas." E ele disse assim: "Ainda não, minha irmã, mas eu estou treinando." Ou seja, doar amor às criaturas não é algo que nós viramos um botão e acontece do dia para a noite. Nós precisamos treinar. E nós precisamos treinar primeiro com aquelas criaturas que normalmente estão ao nosso lado, dentro de nossa casa, para que a gente aprenda a doar amor a essas criaturas, para que a gente possa depois expandir isso à sociedade e nos preparar para um dia poder doar esse amor ao Cristo. Então que Ele, nosso Cristo, possa nos inspirar e nos dar a sustentação necessária para que possamos fazer isso, mas que nós, de nossa parte, tenhamos boa vontade e coloquemos em prática. Muita paz e que Ele nos abençoe a todos.